coloca finalidade, porque tem uma finalidade, quero perseguir, porque quero perseguir é algo bom. Natureza não tem finalidade. Kant escreve uma crítica do juízo chamada, em que a segunda parte ele fala do organismo, a natureza viva, e diz: a natureza parece se comportar buscando um fim, mas isso só parece. A gente pode entender como se fosse buscando um fim, mas não é fim mesmo. O que Kant quer dizer? Por isso, não existe fins na natureza, existe fim somente no mundo humano, no mundo espiritual. Hans Jonas, vendo essa situação, ele quer estudar a natureza, mas quer mostrar que na natureza existe finalidade, que na natureza existe uma estrutura que coloca fins. Porque se ele mostrar isso, isto é, se ele mostrar que esse negócio que nós chamamos de res cogitans, que coloca fins, esse negócio que nós chamamos de subjetividade, de espírito, que coloca fins, se nós conseguirmos mostrar que esse espírito já começa na natureza, nós vamos poder falar também que há um valor na natureza. Que a natureza não é só essa coisa inerte, que pode ser sucateada, que não tem valor nenhum, que é simplesmente uma máquina. Veja o desafio dele. Então, Jonas, diferentemente do Whitehead, que dizia: bem, essa res cogitans, esse espírito, eu quero estender, é como se ele puxasse esse espírito até o mundo físico e mostrasse que o espírito que nós colocamos só no pensamento já está presente na matéria física. Jonas diz: não, isso é demais. Mas eu vou mostrar que esse espírito que nós chamamos de res cogitans, que está na mente do ser humano, eu vou mostrar, com a minha filosofia da biologia, que esse espírito já está presente no fenômeno da vida. Na vida, no fenômeno da vida, nós já podemos localizar o espírito. O que isso quer dizer com isso, localizar o espírito? Bem, o espírito nós sabemos que é algo consciente. Vocês estão olhando para mim, estão percebendo que tem uma autoconsciência, né? Nós chamamos de espírito, nós chamamos de mente. Eu tenho consciência das coisas e sei que tenho consciência das coisas. E coloco fins. Daqui a pouco eu vou tomar um sorvete com minha sobrinha, que acabou de chegar ali, então eu vou tomar um sorvete com ela. Eu coloquei fins. A mente, ela coloca fins, intencionalmente. E Jonas quer saber, será que é possível falar de intenção sem estar consciente disso? Porque a natureza, na vida, nós só percebemos a consciência lá onde nós estamos aqui, no espírito, na mente. Será possível falar de finalismo, colocar fins, que não seja consciente? Vamos ver, vamos voltar para o fenômeno da vida, vamos tentar perseguir, tentar encontrar um tipo de finalidade inconsciente. Uma finalidade inconsciente. E aí Jonas, então, se depara agora, vai estudar a vida enquanto tal. O que é a vida? O que é um ser vivo? O que é um organismo? Algumas características definem o que seja. Por exemplo, a vida, segundo alguns biólogos, são organismos que conseguem ter uma série de propriedades que outros, como a pedra, não têm. Por exemplo, o organismo vivo, ele é um sistema aberto. E porque é um sistema aberto, ele consegue ter um equilíbrio dentro dele. Ele consegue se regular ou se autorregular. Você
você sabe que, por princípio já, segundo a lei da termodinâmica, tudo cai e vai para o repouso. Né? Se você tem uma água quente, a tendência dela é esfriar. Quer dizer, ela tende ao repouso. O organismo nosso, como todo organismo fechado, ele com o tempo tende à morte, tende ao repouso. E o organismo ele tem uma coisa impressionante, ele se autorregula com o ambiente, ele troca energia com o ambiente, para exatamente, digamos, equilibrar e não morrer. Quer dizer, ele troca energia, ele pega energia do ambiente, regula o seu sistema, o interior, e se adapta ao ambiente. Ele busca se conservar. O organismo ele é impressionante porque ele se adapta. E veja, a adaptação do organismo não é determinada por leis físico-químicas. Parece que o organismo, vou dizer uma palavra assim, parece que tem liberdade. O organismo parece até que é uma coisa que você não pode determinar ou pré-determinar qual vai ser o comportamento dele. Por exemplo, nós temos a Sara, que é médica, e ela sabe, você passa um remédio para um paciente, o que o médico diz geralmente? Vamos ver como é que o seu organismo vai reagir. Eu não posso pré-determinar como ele vai reagir. Mas por que eu não posso pré-determinar? Jonas diz porque exatamente o organismo já é imbuído de algo que nós vamos encontrar só lá no topo da evolução, que é liberdade. Parece que o organismo ele age com uma certa liberdade, ele se adapta às situações porque ele quer. Estranha essa palavra. Ele quer alguma coisa. O que ele quer? O organismo, ele quer alguma coisa, ele quer viver. Se você pega um organismo e coloca esse organismo numa situação difícil, o que vai acontecer? Ele vai se adaptar ao ambiente, mas ele vai se adaptar exatamente buscando uma coisa: sobreviver. O organismo quer sobreviver, ele busca a sobrevivência. Isso é consciente? Não. Isso não é consciente. O organismo se adapta, ele se autorregula, ele quer se conservar, ele se reorganiza, ele organiza as partes dele para chegar à finalidade. Veja, Jonas começa então a ver que no organismo parece que existe um tipo de finalidade que não é consciente, uma certa finalidade. E como é que ele melhor mostra isso? No fenômeno do metabolismo. Ora, o metabolismo é exatamente o limite entre o inorgânico e o orgânico. Você pega uma planta, por exemplo, a planta, a forma metabólica dela é a fotossíntese. Ela pega energia do sol, da água e transforma aquilo em energia para ela. Existe um sistema dentro dela que transforma a energia externa em energia interna para ela. Então, o metabolismo, Jonas diz, o metabolismo é interessantíssimo. O metabolismo é fenomenal, porque ele mostra exatamente a diferença do inorgânico para o orgânico. E parece dar a entender que este metabolismo, ele é tão livre, que ele escolhe o que ele vai querer, o que ele vai usar, e rejeita o que não vai servir para ele. Que coisa interessante, fenômeno interessante, o metabolismo. Quer dizer, a planta, ela utiliza o que ela quer, e ela rejeita, que ela tem um anabolismo e catabolismo, são duas propriedades do metabolismo, né? Quer dizer, pega o que ela quer e rejeita o que não quer. E o que ele vai pegar? Não podemos predeterminar. O que ele vai rejeitar? Na situação
situação, parece que o organismo escolhe aquilo que melhor vai servir para ele e rejeita aquilo que não vai servir tanto. Parece que existe até uma escolha do organismo. Uma escolha que é uma escolha inconsciente. É uma escolha que busca, como eu disse, um fim, que é a sobrevivência. Veja, no metabolismo, Jonas escreve um artigo muito interessante contra aqueles que acham que a natureza é como uma máquina mecânica, matemática. Ele escreve um artigozinho chamado Deus é um matemático. E a pergunta desse artigo é muito simples. Quando Deus olha para o mundo físico, o que ele encontra? Bem, ele vai olhar para o mundo físico, matematicamente vai compreender este mundo, leis determinadas, né? Tá tudo direitinho, tudo determinado. Mas quando entra o metabolismo e entra o fenômeno da vida, aí as leis físico-químicas e as leis matemáticas parece que não dão conta desse fenômeno. Parece que não conseguem, digamos assim, reduzir o fenômeno da vida a leis físico-químicas somente, ao determinismo, ao mecanicismo. Por quê? Porque ali, diz Jonas, a partir da vida já começa um outro princípio a agir no mundo físico. É um princípio ainda remoto, digamos, são primórdios daquilo que nós chamamos de espírito de res códigos. O que Jonas é exatamente pegar esse conceito de espírito e já começar a introduzir a partir da vida. E seguir o desenvolvimento, o crescimento desse espírito até chegar a isso que nós chamamos de mente, consciência. Quais são esses estágios desta que eles chamam de dialética da liberdade? Quais são os estágios? Começa no metabolismo. O metabolismo é exatamente o momento inicial do organismo vivo vegetal. Você pega o vegetal, que é a fotossíntese. Ali eu tenho a separação do inorgânico do orgânico. Então, da fotossíntese em diante, que nós já detectamos uma certa liberdade, né, do organismo. Como é que esse organismo cresce em liberdade? Como é que ele cresce como espírito? Pegando Aristóteles, vocês devem lembrar muito bem, Aristóteles dividia a vida, o organismo, em 3 tipos de organismo. Eu tenho o organismo vegetal, eu tenho o organismo animal e também tenho o ser humano. 3 tipos de alma, Aristóteles